O assunto neste vídeo são sinais aleatórios e pseudo-aleatórios. Aleatórios eu vou mencionar alguma coisa muito rapidamente, e pseudo-aleatórios, que ocupará boa parte do nosso tempo, será dedicado a sinais de uma classe específica, que são os sinais PRBS. Esse assunto é tratado no livro na seção 4.3, e eu vou assumir que vocês estão cientes deste vídeo aqui, que trata da função de autocorrelação. A parte especificamente que nos interessa nesse vídeo aqui é o seguinte resultado. Se tomarmos um sinal aleatório, o de cá, e calcularmos a sua função de autocorrelação, isso aqui era para ser um tal, e aqui esse é o tal, a função de autocorrelação ou sequência de autocorrelação desse sinal tem essa aparência se for aleatório. Ou seja, a função de autocorrelação é um impulso. Por definição, a transformada de Fourier desse sinal, dessa função, é o espectro do sinal, e sabemos que a transformada de Fourier de um impulso é um espectro plano, indicando todas as frequências. Isso explica, por um lado, o interesse de uso de sinais aleatórios para identificação de sistemas, para sinais de excitação, porque eles têm todas as frequências, ou têm uma gama muito ampla de frequências, Todas não teria como ter, são sinais amostrados, A amostragem já limita o espectro de frequências possíveis de serem representados. Mas, enfim, do ponto de vista físico, um sinal aleatório ou perto de aleatório significa um sinal cheio de conteúdo espectral que excitará o processo em várias frequências, e esse comportamento que a gente tenta enxergar no contexto de identificação de sistemas. Okay? Muito bem. Como é que vocês gerariam um sinal aleatório? Alguém diz, é simples, vai no MATLAB e usa o comando RAND, ou no R, ou no Python, ou no Julia. Perfeito, tudo isso está valendo. Ocorre que, se nós nos reportarmos a meados do século XX, em que essas plataformas não estavam disponíveis, e muito mais do que isso, computadores portáteis não eram encontrados em chão de fábrica, como é que o pessoal tinha que se virar para gerar sinais aleatórios em chão de fábrica? É aí que surgiram os sinais pseudo-aleatórios, que basicamente é o nosso tema deste vídeo. E o sinal pseudo-aleatório de interesse que nós vamos tratar agora é o PRBS, que vem dessa expressão em inglês, Pseudo-Random Binary Signal, ou seja, um sinal binário pseudo-aleatório, pelas seguintes razões. Binário porque ele chaveia entre dois níveis, no caso aqui níveis lógicos 0 e 1, e pseudo-aleatório porque, bem da verdade, ele não é aleatório, ele é um sinal periódico, mas que dentro do período é muito difícil de vocês enxergarem um determinado padrão. Do ponto de vista de hardware, ele pode ser gerado de forma muito simples, utilizando um registrador de deslocamento, e uma porta e uma porta ou exclusivo. Okay? Especificamente, vamos pegar esse caso aqui, porque nós utilizaremos isso como exemplo agora mesmo. Nessa tabela, nós vemos basicamente o seguinte. Um dos ingredientes importantes é o número de bits. Aqui nós utilizamos 6 bits, então na tabela é essa linha aqui. E especificamente realimentamos os bits 5 e 6 com a porta ou exclusivo, é o que está indicado aqui. E o resultado disso é um sinal com período 63. Esse sinal é o que está ilustrado aqui. Então, amostra 0, se a gente for mais ou menos a amostra 63, deve ser alguma coisa por aqui. Amostra 126, sei lá, alguma coisa por aqui. E 189 lá de cá. Isso aqui é um período, isso aqui se repete, isso aqui repete. Se vocês observarem,
efetivamente a gente percebe o padrão comparando os períodos. Mas dentro de um determinado período, é muito difícil de ver um padrão, né? Então, aí onde que está a justificativa para o nome. Ele parece aleatório, mas é bem da verdade periódico. Okay? Muito bem, daqui a pouquinho eu vou dar outra boa justificativa para a gente chamá-lo de pseudo-aleatório. Mas deixa eu pegar um exemplo que eu vou utilizar daqui a pouco também. Vamos imaginar então uma sequência de apenas quatro números, né? 1, 0 e 1. Né? Então, esses números eles são gerados na forma de um sinal da seguinte maneira. Então, vem um 1 e a gente segura ele por um período de amostragem TS, como se fosse um segurador de ordem 0. Vem outro 1, então, o primeiro 1, o segundo 1, seguro ele mais uma vez, aí vem um 0, vem aqui, seguro, aí vem o próximo 1 e seguro. Muito bem. Observe que nesses casos aqui, o menor período em que a gente segura, nós vamos chamar de TB. E neste exemplo, ele é igual ao tempo de amostragem. Então, é exatamente como se fosse um segurador de ordem 0. Daqui a pouquinho nós vamos mexer nisso por razões que também vou explicar. Muito bem. O que encontramos aqui é um esquema da função de autocorrelação de um sinal binário pseudo-aleatório. E o que vemos é alguma coisa que é dentro do contexto de um período lembra o impulso. Observe que se o sinal é periódico, sua função de autocorrelação também é periódica. Portanto, isso que está aqui se repete aqui. Então, não há nenhuma surpresa de que essa função seja periódica, uma vez que vimos que o sinal era periódico. Muito bem, agora vamos considerar o sinal, ou melhor, a função de autocorrelação dentro de um período. Ora, dentro de um período, ela tem toda a cara de um impulso, a menos de valores relativamente pequenos, que eu desenhei eles aqui um pouco maiores para conseguir desenhar, mas isso aqui realmente tem um tamanho pequeno se vocês fizerem as contas. Ou seja, a função de autocorrelação de um sinal PRBS lembra o impulso e a função de correlação de sinais aleatórios são o impulso. Então, observamos que do ponto de vista estatístico também, o sinal aleatório, o sinal pseudo-aleatório PRBS, ele tem características aleatórias também. Muito bem. Ok, então vamos fazer o seguinte, vamos voltar naquele exemplo dos 4 números, 1, 1, 0 e 1, com a pequena diferença. Agora eu vou tomar o período de tempo em que esses números ficarão expostos ao sinal de entrada como sendo 3 vezes TS em vez de 1 TS, como foi na imagem anterior. Então, vem o primeiro 1 e eu vou segurá-lo uma vez, outra vez, outra vez. Então, 1, 2, 3. Vem o segundo 1, agora está em azul. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Agora vem o 0. 1, 2, 3. Agora vem o último 1. 1, 2, 3. Esse período, que é a menor largura no sinal, continua sendo TB, mas agora é 3 vezes TS. Então, o que nós fizemos ao sinal PRBS, esses de 4 valores da imagem anterior? É como se nós tivéssemos esticado ele de 3 vezes. Por que vamos fazer isso? Daqui a pouquinho eu vou dar uma justificativa. Mas o que eu quero estabelecer nessa transparência é que se eu estiquei esse sinal, a mesma coisa ocorre com a sua função de autocorrelação. Então, se foi de 3, esse valor em 1 agora vai aparecer aqui em 3. E vemos que nesses valores intermediários, né, existe uma correlação sim. Então, isso aqui, esse triângulo, ele abriu assim, né? Agora está meio fora de padrão, mas está aqui. E a razão é simplesmente a seguinte, porque é tudo bem que esse número seja aleatório, mas esse é a cópia desse e esse é a cópia desse. Esses não são aleatórios, né? Então, existe uma autocorrelação induzida ao fazer esse tipo de
de decisão. Então, a gente perde um pouquinho em termos de autocorrelação, a autocorrelação fica menos impulsiva, mas, em princípio, isso não é problema, porque, do ponto de vista do espectro de frequências deste sinal, ele ainda é bastante amplo. Muito bem, agora, finalmente, por que a gente quer esticar esse sinal? E a razão é a seguinte. Então, imagina, você tem um conjunto de valores zeros e uns, você vai ajustar em termos de níveis de tensão, ou sei lá o que é, para jogar no atuador de um processo, para excitar esse processo. Mas a pergunta que eu te faço é com que velocidade você vai apresentar esses valores ao atuador. Então vamos supor que você trabalha, a cada 1 microsegundo eu vou apresentar esse valor. Então estamos pensando em termos de um sinal PRBS super rápido. Olha, se ele for super rápido comparado com a dinâmica do processo, então o processo sequer tem tempo de reagir e ele vai ficar fazendo alguma coisa que assim, não vai acontecer nada com ele. Então o sinal de entrada desse PRBS está super rápido, né? Então o que nós temos que fazer é o seguinte, cada valor da PRBS nós temos que dar tempo do sistema, né, reagir a ele. E aí essa hora de dizer o seguinte, não, se a cada TS eu fizer uma alteração, talvez seja muito rápido, assim, principalmente se meu tempo de mostragem for curto. Então, às vezes, nós vamos dizer o seguinte, vamos manter esse sinal constante por 2, 3, 4 intervalos de amostragem. Então, esse é o valor do tal do TB. Né? Agora, nós não podemos exagerar e, por exemplo, manter um determinado valor por muito tempo constante. Então, por exemplo, vamos supor que esse seja o caso e o sistema começa a responder e faz isso. Ou seja, ele atinge o estado estacionário e depois começa a reagir a outra mudança, por exemplo, alguma coisa assim. E então ele atingiu o estado estacionário aqui também. Isso seria ruim, porque boa parte do tempo eu não tenho informação de dinâmica do sistema. Então temos aqui os dois extremos. Isso daqui é rápido demais. Rápido demais. E aqui, lento demais. A pergunta é, que heurística a gente pode utilizar para achar alguma coisa intermediária? E aqui eu vou apresentar heurísticas. Vou começar com as heurísticas. A heurística que determina o TB, uma delas diz que o TB deve estar entre a menor constante de interesse do sistema dividido por 10 e a menor constante de tempo do sistema dividido por 3. Aqui, esse extremo, eu vou preferir se a identificação for de um sistema linear e esse extremo será preferido se for não linear. Uma outra heurística é dizer que o TB pode ser perto do TS para sistemas lineares, mas o TB tem que ser um pouco maior para sistemas não lineares, ele pode ser alguma coisa da ordem da constante de tempo dominante do sistema. Muito bem, então estão aqui as heurísticas que na prática funcionam razoavelmente bem. Okay? Agora, deixa eu falar de uma rotina MATLAB que está disponibilizada junto com o material do livro, que gera sinal PRBS e que permite que vocês implementem esse tipo de heurística sem maiores problemas. A função chama PRBS e, como parâmetros, existem 3 números. O primeiro é o comprimento do sinal, P1, P2 é o número de bits, e P3 é por quantos TS será assegurado cada valor, ou seja, P3 vezes TS é o tal do TB que pode vir dessas heurísticas. Aquele exemplo que eu havia mostrado para vocês, então seria gerado, ou é gerado, por essa função, dessa maneira, PRBS 189, porque esse aqui é o comprimento do sinal gerado, 6, porque utilizamos 6 bits, e 1,
porque nesse caso o TB é igual ao TS. Vou encerrar com 2 exemplos de sinais experimentais. À esquerda temos aqui um sinal PRBS. Esse sinal é vazão de combustível que é injetado numa turbina de avião, e o sinal de saída, que é a resposta da turbina de avião, é a velocidade do eixo da turbina. Ok, como vocês veem, isso aqui tem cara de PRBS, com a diferença de que esses valores não são valores constantes, tem uma certa flutuação. E a razão é que a vazão de combustível é a saída de um sistema de controle. Então, o que de fato era PRBS era o set point que foi para essa malha. E a saída da malha é vazão, então a saída da malha tem umas certas oscilações, vem cá para baixo, oscila um pouquinho, volta aqui, oscila, mas para todos os fins dinâmicos, essas oscilações são tão rápidas que a turbina do avião sequer enxerga. Então, o que ela enxerga mesmo é esse sobe e desce, e está aqui, né, a resposta. Vemos que é uma resposta agradável, ela está interessante. Ela nem ficou, né, fibrilando aqui em torno do ponto de operação, indicando que não dá o tempo de reagir ao sinal de entrada. E também nós não permitimos que a velocidade atinja o estado estacionário, né? Indicando que o sinal de entrada é um sinal extremamente lento. Então vemos que estamos efetivamente, né, entre os dois extremos. Muito bem. E, bom, essa aqui é a referência de onde vem essa figura. Aliás, as figuras estão no livro, mas aqui eu faço referência a quem me deu a autorização de utilizar a figura. Okay? E, por último, deixa eu terminar dizendo o seguinte. O que está aqui não é um sinal PRBS. Porque vocês veem que não chaveia entre 2 níveis. Aqui chaveia entre quaisquer níveis. Então, de fato, esse aqui é um sinal gerado aleatoriamente. Então, em vez de gerar zeros de 1, eu gero números aleatórios, mas aqui cada número aleatório tem que ser mantido constante, né, por um intervalo TB para dar tempo do sistema reagir. E a escolha desse TB pode ser feita exatamente como fizemos a escolha do TB no contexto do sinal PRBS. Então, aqui temos, isso aqui é potência que vai para um aquecedor elétrico, isso aqui é a temperatura do aquecedor. Então, vemos que ele reage bem ao sinal, ele não atinge estado estacionário em nenhum dos casos. Por quê? Porque esse TB realmente ele é bem curtinho, poderia até ser um pouco mais largo, né? Mas há tempo suficiente dele reagir. Então, vemos isso aqui está em PU, então vemos que existem flutuações aí da ordem de 3 PU, 0,3 PU.